prova de corretude do algoritmo de Prim. Vamos começar mostrando que T é uma árvore geradora, tá? Para ser uma árvore não pode ter ciclos, então a primeira coisa aqui, mostrar que T não tem ciclos. Como que eu vou fazer isso? Tá? É legal que a gente vai acabar usando alguns resultados auxiliares aqui. Tá? No caso, o primeiro resultado auxiliar que eu vou usar para mostrar isso aqui é um lema que tem um nome bonitinho, que é o lema da travessia par. Tá? Então vamos ver do que se trata esse lema. Lema da travessia par. E ele diz o seguinte, ele diz que um ciclo C sempre atravessa um corte AB, um número par de vezes. E eu vou tentar fazer a demonstração dele nesse cantinho aqui mais intuitivamente com vocês, tá? Qual que é a ideia? Que, olha, ele está falando aqui, pega um ciclo qualquer, pega um corte AB qualquer, é genérico mesmo, dado um grafo, ele só tem que estar no mesmo grafo, né? Mas um ciclo qualquer, um corte AB qualquer, ele vai ter que atravessar o corte AB um número par de vezes. Então, deixa eu desenhar de modo genérico aqui, olha, seja A esse cara aqui, seja B esse cara aqui. O ciclo tem que atravessar o corte? Não, é totalmente genérico. Então, pode ser que eu tenha um ciclo assim? Pode ser. Se for o caso, ele atravessa 0 vezes, 0 é par, então tudo bem, beleza? Tudo bem, gente? Às vezes no meio da prova você faz observações tranquilas, se vocês não reagem nem nas tranquilas, aí eu fico preocupado. Tá? Então, se o ciclo não atravessa, está valendo. Né? Agora, a observação crucial aqui é o seguinte. Se eu tenho esse ciclo, vamos supor que ele atravessa, tá? Mais do que 0 vezes. Então eu tenho esse ciclo aqui, ele começa a andar, né? Eu vou passando aqui. Eventualmente, ele percorre uma aresta, tá? As setinhas não são porque as arestas são orientadas, não, é só porque eu estou trafegando no ciclo, tá? Pensando que o grafo é não orientado, mas é o sentido que eu estou andando no meu ciclo. No momento que eu atravesso, eu troco de parte. Pode parecer algo muito bobo, mas o argumento central é esse. Quando eu atravesso, passo por uma aresta que atravessa o corte, que tem uma ponta de um lado, outra ponta do outro, eu estou na outra parte, tá? Então, se eu comecei em A, meu vértice original estava em A, depois de atravessar uma vez, eu estou em B. E daí eu saio andando para cá. Eventualmente, eu posso voltar. Imagina que eu voltei. Atravessei de novo. Agora, eu fui de A para B, agora estou de B para A. Né? Continuo andando aqui. Eventualmente, atravesso de novo. Agora eu atravessei 3 vezes e eu estou onde? Em B de novo. Sempre que eu tiver atravessado um número ímpar de vezes, eu me encontro numa parte diferente da que eu comecei. Tá? Porque o centro do argumento é, eu sempre troco de parte, né? Troco de A para B ou de B para A, quando eu atravesso uma aresta que passa pelo corte, bem direto, né? E esse é o único jeito, não tem teleporte, não tem como eu estar de um lado e de repente surgir do outro sem atravessar, é um C e somente C. Né? Isso quer dizer que depois de cruzar um número ímpar de arestas do corte, eu estou numa parte diferente da que eu comecei. Dá para fechar o ciclo estando numa parte diferente? Um caminho pode começar de um lado e terminar do outro, o ciclo tem que terminar do mesmo lado. Né? Então, para que o ciclo termine, eu preciso voltar para a parte em que eu comecei. E para voltar para a parte em que eu comecei, vou marcar o ponto de começo ali, eu tenho que atravessar um número par de vezes. Tá? É só isso, eu não vou escrever mais detalhes, a lógica é essa. Então, o lema da travessia par diz que um ciclo qualquer sempre vai atravessar um corte um número par de vezes, caso contrário ele não conseguiria fechar. É esse o argumento.
Por que isso é relevante para a gente? Porque daí um negócio que eu nem vou enunciar aqui. Tem o corolário da aresta solitária. Olha que nomes bonitos, né? Travessia par, aresta solitária. É par ou ímpar? Pergunta difícil essa, hein? É ímpar, obrigado. É ímpar. Então, se eu tiver uma única aresta atravessando um corte, ela pode fazer parte de um ciclo? No mínimo precisa de duas, né? Se eu tenho uma, no mínimo eu preciso de duas. Eu poderia ter zero, mas se eu tenho uma, tem que ter duas para fazer parte de um ciclo. Então, qualquer aresta solitária não faz parte de um ciclo. E daí, a gente vem aqui para o algoritmo, ainda bem que eu não apaguei, e percebe que E é uma aresta de custo mínimo que atravessa o corte x, v menos x. Eu não tenho nenhuma aresta atravessando esse corte. Eu sempre escolho a aresta E como sendo a aresta de custo mínimo, mas aqui nem é a questão de ser custo mínimo. Ela é a única aresta, naquele momento, que vai atravessar o corte. Todas as minhas arestas estão dentro de x, né? Eu não tenho nenhuma aresta fora de x, e a única atravessando, que eu vou adicionar naquele momento, é a E. Então, em nenhuma iteração eu coloco uma aresta que tem risco de criar um ciclo, porque ela é sempre a única de um corte. Como isso vale para todas as iterações, eu nunca crio ciclos. Então, com isso a gente conclui que não tem ciclos. Tá? Eu não escrevi todos os detalhes, mas a lógica é essa. Lembra da travessia par, que chega no corolário da aresta solitária, e daí a gente argumenta, baseado no algoritmo, né? As nossas provas sempre tem que estar conversando com o algoritmo. É muito legal propriedades puramente de grafos, mas aqui é um curso de algoritmos, então é sempre provando em cima dele, né? Olha. Então, como a aresta que eu escolho é a aresta de custo mínimo que atravessa um corte, ela é a única que atravessa aquele corte, é a única que eu vou escolher naquela iteração que atravessa aquele corte, eu nunca posso criar um ciclo. Então, minhas arestas são seguras. Tá bom. Então, eu já sei que o que eu estou construindo é, com certeza, uma árvore. Outra coisa que tem que ser... Aliás, minto, eu já sei que não tem ciclos. Outra coisa que tem que ser para ser árvore é conexo. Tá? Se eu for ser super preciso, eu também precisaria provar isso, mas é uma prova bem direta, por indução, basicamente porque eu parto de um único vértice e sempre adiciono uma aresta que tem uma ponta dentro e outra fora desse conjunto. Então eu parto de uma coisa conexa, trivialmente conexa, porque é um único vértice, e eu estou sempre adicionando uma aresta que se mantém conexa, é um único componente. O x é sempre um único componente, sem ciclos. Então o meu x é sempre uma árvore. Ele é uma árvore geradora? Não sempre, porque ele está sendo construído. Eu tenho que agora mostrar que ele vai ser geradora no final. Fica claro isso? Para mostrar que a minha solução está correta, eu já argumentei por que é uma árvore. Geradora quer dizer que alcança todos os vértices. No início não tem todos os vértices. No meio do algoritmo não tem todos os vértices. Mas a minha esperança é que no final tem. Tá? E essa prova, se eu não tomo cuidado com o jeito que eu vou fazer ela fica meio assim, por que eu estou provando aquilo? Então, vamos olhar para o algoritmo e perceber onde que ele poderia falhar, tá? Porque veja que o meu algoritmo ele não quer parar enquanto ele não chegar em todos os vértices, tá? Então, basicamente, se o meu algoritmo terminar de modo normal, a árvore vai ser geradora, porque o x vai ter alcançado todo mundo. Então eu tenho que só explorar e falar assim, olha, onde que esse algoritmo poderia dar errado? E daí provar que ele não dá. Tá? Onde que ele poderia dar errado? Bem, em cada iteração, ele escolhe uma aresta E que atravessa o corte x, v menos x. Então o único jeito dele dar errado é se tiver algum corte vazio. Né? Se eu tiver o meu grafo e em algum momento eu tenho um corte vazio. Ok? Em algum momento... eu chego numa situação, deixa eu apagar algum pedaço aqui, pode ser esse desenho. Eu chego numa situação que o meu x é esse conjunto aqui, que eu fui conectando a galera aqui, construindo a minha árvore. E de repente não tem nenhuma aresta atravessando para cá. Ainda existem vértices desse lado, quer dizer, eu não parei porque eu cheguei em todo mundo. Existem vértices para cá. Porém, não tem nenhuma aresta passando aqui no meio. Tá? E pelo desenho vocês já podem imaginar onde que a coisa dá errado. Né? Por que isso não pode acontecer? Porque se for esse o caso, o meu grafo ele é o quê? Se existir um corte desse, tal que x está de um lado e tem vértices do outro lado e não tem nenhuma aresta atravessando o corte.
Meu grafo é desconexo. Meu grafo não é uma única componente conexa. Mas eu supus no início que meu grafo era conexo. Né? Eu comecei falando isso, olha, nem faz sentido procurar uma árvore se não for conexo. Tá? Então, só para formalizar um pouquinho mais, nas notas de aula tem até um outro lema auxiliar e tal, mas eu vou tentar ir por um caminho um pouco mais intuitivo nesse sentido, tá? Então, a ideia é essa, olha, onde que meu algoritmo pode falhar? A gente já mostrou que ele está sempre construindo uma árvore, ele não coloca ciclos, ele não deixa o negócio desconexo, então ele está sempre construindo um único componente conexo ali que não tem ciclos, ou seja, construindo uma árvore. Meu X, meu T realmente induz uma árvore que conecta todo mundo de X. Se X chegar no final, acabou, eu estou feliz, é uma árvore geradora, né? Porque eu cheguei em todo mundo. Então, a única possibilidade é meu algoritmo entrar em loop infinito, chegar numa situação que ele não tem aresta para escolher, sendo que não tem os vértices ali. Só que se for esse o caso, a gente tem que ter uma situação como essa, quer dizer, eu parti aqui de um vértice, fazendo uma busca a partir dos vértices das arestas todas. Eu cheguei aqui a definir um certo corte e não tem arestas indo para o lado de lá. Daí, só para fechar o argumento, bastaria eu escolher um cara do lado de lá, então, digamos, chama esse cara do lado de cá U, esse cara do lado de lá V, né? Já que eu estou supondo que eu não cheguei em todos os vértices. E daí eu procuro um caminho de U para V. Como não tem aresta atravessando o corte, não pode existir caminho de U para V. Se não existe de U para V, caminho de U para V, o grafo não é conexo. Mas isso é uma contradição com a minha hipótese da entrada. Tá? Então isso não pode acontecer. Meu algoritmo nunca pode se deparar com um corte vazio. É basicamente isso que eu estou dizendo. Se ele nunca pode se deparar com um corte vazio, esse critério sempre vai ser atendido. Enquanto ele não pegar todos os vértices, sempre vai ter uma aresta atravessando, ele vai escolher a menor delas e avançar com o algoritmo. Ok? Beleza, então meu algoritmo constrói uma árvore e no final devolve uma árvore geradora. Ela é mínima? Sim, e daí o argumento é bem simples. Lembrar da propriedade do corte. Uma aresta de menor custo que atravessa um corte qualquer está na árvore geradora. Se ela é uma aresta de menor custo que atravessa um corte, ela está na árvore geradora. O corte definido por x e v menos x, deixa eu até destacar que a vírgula aqui não ficou para baixo do traço. A aresta E, por escolha, por definição, é a aresta de menor custo que atravessa o corte x, v menos x. Né? Então, pela propriedade do corte, ela tem que estar na árvore geradora mínima. Todas as arestas que eu escolho têm essa propriedade, porque eu escolho uma por iteração. Então, todas elas satisfazem a propriedade do corte para um x levemente diferente, porque o x vai mudando. Então, no final, eu tenho uma árvore de custo mínimo. Uma árvore geradora de custo mínimo é o que eu queria. Beleza? Tudo bem, gente? Tá? Então, o nosso algoritmo realmente faz o que promete.